Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Marcos. Eu quero tratar aqui sobre um assunto muito importante para a vida humana, de uma maneira geral. Vou falar um pouquinho sobre fome, sobre desperdício de alimentos e o impacto disso para o meio ambiente. Eu fiz uma simulação aqui para consumo de uma família de 4 membros. Então, inseri consumo por dia em gramas de alimento, 4 tipos de alimentos aqui, dentre os mais consumidos entre os brasileiros: arroz, feijão, carne e tomate. Então, eu fiz a seguinte simulação: 4 pessoas, por dia cada uma vai consumir mais ou menos 80 gramas de arroz, 60 gramas de feijão, 150 gramas de carne e 50 gramas de tomate. Aí então eu peguei e multipliquei essa quantidade em gramas por 4 pessoas e por 30 dias. Então achei aqui, nesta coluna aqui, o consumo mensal em quilos. Então arroz quase 10 quilos, feijão 7, carne 18 quilos, tomate 6 quilos. Apliquei o custo aí aproximado de preços que eu peguei aqui da minha região, onde eu resido. Então, 9,6 quilos de arroz daria aí um custo de R$ 33,60 mensal. E assim também fiz com o feijão, com a carne, com o tomate. Então, claro, sendo aqui o custo da carne o mais elevado dos 4 itens. Então, somando aqui a coluna D, temos o consumo em quilos desta família no mês. Quase 41 quilos nesses 4 itens aqui. E aí depois o custo mensal desses 4 itens, né? 727,80. E aí inseri o conceito do que se chama pegada hídrica. O que vem a ser? A pegada hídrica mede quantos litros de água para produzir 1 quilo de alimento pronto para ser consumido. Então, desde lá do campo até chegar à nossa mesa. Então, aqui o exemplo: 1 quilo de arroz pronto para o consumo, até ele ficar pronto para nós, né, para o consumo, quase 2.500 litros de água. 1 quilo. A carne: 1 quilo de carne, 15.415 litros de água para 1 quilo. Então, nesses 4 itens aqui, dá mais de 20 mil litros de água para cada, né, 1 quilo, somando então unitariamente aqui. Aí então, aqui mais à direita, achamos aqui a pegada hídrica total, que é a multiplicação da quantidade em quilos pela pegada hídrica unitária para 1 quilo do alimento, né? Então, arroz, 9,6 quilos por mês, quase 2.500 litros de água, dá um total de quase 24 mil metros cúbicos, né? Porque 1 metro cúbico é 1.000 litros de água. A carne, 15.415 litros para 1 quilo. E para 18, 277.470 litros de água. Então, no mês, essa família de 4 membros, para esses 4 itens aqui, tem um consumo de 317 mil litros de água. Ou seja, 317 metros cúbicos de água. Como é que eu achei aqui o custo da água? Eu peguei então quanto custa 1 metro cúbico só de água, eu tirei o esgoto aí do meio, que é consumida aqui no meu, onde eu resido, por exemplo, é Sabesp. Então, se uma família de 4 pessoas tem um consumo médio aí de 15 mil litros de água ou 15 metros cúbicos, eu peguei R$ 3 1 metro cúbico. Então eu multipliquei essa quantidade de água por R$ 3. É claro que aqui eu transformei primeiro em metro cúbico, já que aqui está em litro.
transformei em metro cúbico e multipliquei por 3. Repare então que o custo da água, dessa água virtual que está presente nos alimentos, é maior do que o próprio custo do alimento. E a água é um recurso muito importante para o nosso dia a dia e para o meio ambiente, já que a água não é um recurso perene, infinito. Tem muitos lugares do mundo que já está faltando água. Então, quando desperdiçamos alimento, estamos desperdiçando água. Estamos desperdiçando o meio ambiente. E quantas pessoas passam fome no mundo? Segundo a ONU, última pesquisa que eles fizeram, mais de 820 milhões de pessoas passavam fome em 2017. Imagine hoje em dia com a pandemia. Com certeza mais de 1 bilhão de pessoas estão passando fome mundo afora. Então a gente está convivendo com fome e desperdício de alimento. Sendo que a própria ONU, através da FAO, um órgão da ONU, relata que a produção alimentícia é maior do que o necessário. Hoje o mundo tem cerca de 7,8 bilhões de habitantes e a produção de alimentos no mundo daria para alimentar 9 bilhões de pessoas. Mas como é que pode, então, se estamos produzindo para 9, está havendo o desperdício e cerca de 1 bilhão de pessoas passa fome? E na sua casa, você tem desperdiçado alimentos? Então, toda vez que há uma produção do alimento, há um impacto ambiental. O uso da água. Quando você desperdiça o alimento e o alimento vai para o lixão, por exemplo, o lixão ele produz gases do efeito estufa, que de novo então impacta o meio ambiente. Então é preciso ter muita consciência para não jogar comida fora. Então repare que usando a simulação aí de uma casa com 4 pessoas consumindo 15 mil litros de água por mês, essa quantidade da pegada hídrica aqui, ó, que dá 317 mil litros de água, em um mês, nesses 4 alimentos, daria para abastecer sua casa durante 21 meses. E se o desperdício for de 1/3, o desperdício dá para abastecer sua casa durante 7 meses. Vou fazer aqui uma simulação com esses 40,8 quilos aqui de consumo mensal nesses 4 alimentos, né? Simulação. Vamos supor que haja um desperdício de 10%. Então 10% de 40,8 vai dar 4,08, né? 10%, 4,08 quilos, ok? De desperdício mensal na sua casa para os 4 membros. Então, se dividirmos por 4 pessoas, dá 1 quilo de desperdício de alimentos por mês. A Embrapa e a Fundação Getúlio Vargas já fizeram um estudo que no Brasil a média de desperdício per capita chega a 42 quilos de alimento. Estou fazendo aqui uma simulação com 10%. Então, cada pessoa da casa, se desperdiçar 1 quilo de alimento por mês, por dia é mais ou menos, vou dividir por 30 aqui, vou multiplicar esse número aqui por 1000 para achar quantos gramas. 34 gramas por dia. Será que é possível? Simule aí, se você tiver uma balança de precisão, pegue 2 colheres de arroz cheias e faça a medição para ver se não chega nos 34 gramas. Então vejam só como é fácil desperdiçar. Mas aqui eu estou tratando do desperdício do alimento sólido, da água, né? 2 elementos vitais para a nossa vida. Se você ficar sem beber água durante um certo tempo, você morre mais rápido do que quando ficamos sem o alimento sólido. Mas eu quero falar sobre outro tipo de alimento. Um alimento para a vida eterna. Então, trazer para nós aqui a palavra de Deus em João 6,35.
Jesus declarando, dizendo aí: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então ele declarando, porque a fome do alimento sólido a gente vai ter sempre. Mas Jesus está prometendo saciar a nossa fome, a nossa sede com um alimento eterno. Porque Jesus é a fonte de toda a provisão. Na palavra de Deus diz para a gente não andar ansioso em nada. Porque a provisão do alimento sólido, da água do dia a dia, vai ser dada, certo? Através de Jesus. Mais para frente, Jesus declara, um pouquinho mais para frente: eu sou o pão da vida. Essas declarações Jesus fez aí nessa passagem foi exatamente depois do primeiro milagre lá da multiplicação dos pães e dos peixes, que alimentou lá mais de 5.000 pessoas, né? Homens, ali fala de homens. Os estudiosos falam que pode chegar tranquilamente a mais de 20.000 pessoas. E aí, no outro dia, as pessoas estavam atrás de Jesus. Mas Jesus percebeu, né, facilmente, já que ele conhece muito bem o coração do homem, que o homem não estava atrás ali da comida eterna, do pão e da água viva. E aí então, Jesus diz: não trabalhem pela comida, porque essa comida se estraga, é comida que perece, né? Mas prestem atenção na comida para a vida eterna, que só Ele, só Jesus tem para nos dar. Aquele que morreu por mim e por você, pelos nossos pecados, para nos dar vida em abundância. E essa vida em abundância Ele quer nos dar a partir daqui da terra, de onde nós vivemos. Isso ser extensivo até a vida eterna. Então a pergunta é, como eu falei sobre fome, sobre desperdício de alimentos, será que é possível desperdiçar o pão da vida e a água viva? Porque Jesus declarou aí que Ele é o pão da vida e Ele é a água viva. Olha aqui, mais para frente, João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Que amor maravilhoso é esse? Que nos constrange e tem que nos constranger. Então, quando deixamos de considerar esse pão vivo, que deu a vida por nós, nós o estamos desperdiçando. Ao Jesus declarando ser a água viva: quem beber desta água terá sede outra vez. Lá com a mulher samaritana, ao lado do poço lá, né? Jesus teve sede. E Jesus falando para ela: quem beber dessa água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que ele der se tornará uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, se deixarmos de considerar esse pão e essa água, nós estamos desperdiçando o pão e a água muito mais importantes, a mais importante da nossa vida. Porque o outro pão sólido, a água do dia a dia, ele nos dará junto com as outras coisas, não é? Mateus 6,33. Devemos considerar primeiro o reino de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. A declaração de Jesus é em voz alta, um pouco mais para frente, Mateus 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a palavra, a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele quer nos dar essa água viva, a carne dele, o pão que ele entregou pela nossa vida, já que somos pecadores,
para termos essa vida em abundância agora. Desfrutarmos dessa vida em abundância desde agora até a eternidade. Apocalipse 21:6. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente. Porque o sacrifício dele lá na cruz foi pago, um preço altíssimo. Mas ele nos dá gratuitamente essa fonte de água, da vida, da água viva. Basta entregarmos a nossa vida para ele, intencionalmente, e nos constrangermos com esse amor. Então, se não fizermos isso, se continuarmos sendo resistentes, nós estamos jogando fora esse pão maravilhoso, essa água maravilhosa. Então, estamos perdendo uma chance, que é chance de vida eterna. Porque, queridos, estamos vivendo um tempo da graça. Olha o relato lá de Isaías, bem antes de Jesus nascer. Vai ter um tempo em que as pessoas vão querer buscar e não se achará mais. Vai invocar e não terá resposta. O tempo é agora. Não se pode desperdiçar essa chance. Não se pode desperdiçar esse pão que dá a vida. Essa água que dá a vida. Jesus continua falando. E ele é cavalheiro. Ele não faz nada à força. Mas ele está batendo, está à nossa porta. E nós precisamos, então, inclinar os nossos ouvidos para ouvir essa voz aí. Ele dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Então quem ouvir, quem tiver ouvidos para ouvir e tiver a iniciativa de abrir a porta, entregar sua vida, ele vai entrar na sua casa, na minha casa, e ele mesmo vai cear conosco, entregando-se, que foi o que ele fez. A sua carne, o seu sangue, o pão vivo, o pão que dá vida, a água que dá vida. Então, meus queridos, não joguemos fora o tempo. Eu vou falar aqui uma oração para você repetir, se você desejar, para você entregar sua vida agora e não perder mais oportunidades. Senhor Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu creio que Jesus morreu por mim para me dar vida em abundância, porque eu sou pecador, mas a sua misericórdia me alcançou. Jesus morreu, mas está vivo ao lado do Pai. E Ele é o pão vivo e a água viva que eu quero comer agora. E entrego intencionalmente, racionalmente, a minha vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.